Queridos, eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36, Atos 2, 36. Glória a Deus. Se você achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim, queridos: portanto, que toda Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. Houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Curve sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Que nós possamos, meu Deus, recebê-la como uma semente que cai numa terra fértil. Que nós possamos desfrutar, Senhor, dessa semente lançada sobre as nossas vidas. E que essa semente ela possa germinar, dar uma árvore frondosa, e dessa árvore, Senhor, partir muitos frutos. Frutos de justiça, frutos de amor. E principalmente, Senhor, frutos de misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo, eu acredito que um dos períodos aonde Deus, literalmente, Ele quer avivar a sua igreja. Aonde Deus, Ele quer transformar, no sobrenatural, o natural, dentro da sua igreja. Amém? Nós estamos vivendo um período de incertezas, um período de tristeza para alguns, um período onde as pessoas se sentem atribuladas, mas uma coisa é fato, queridos: Deus, Ele tem interesse em fazer algo novo nas nossas vidas. Através das nossas vidas, Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. E eu trouxe como tema, queridos, para essa mensagem, o seguinte tema: eu quero que você olhe para o seu irmão nesse momento, olhe para o seu irmão e bata-se no seu peito, olhando para ele, e diga: Deus quer me usar. Mas fale com fé para ele, diga: Deus quer me usar. Amém, queridos? Então, esse é o tema da nossa mensagem. Se você for ver, queridos, esse capítulo 2, você vai ver que Pedro, ele está pregando essa palavra. Quando ele termina de dizer essas palavras, no qual ele está ministrando para esse povo, a palavra de Deus diz que esse povo, eles receberam essa palavra, porque Pedro insistia com eles, ministrando a palavra de Deus. E quando eles receberam a palavra de Deus diz que cerca de 3.000 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Foram batizadas pelo Espírito Santo, batizadas em nome de Jesus Cristo, e dali para frente tiveram a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então se percebe, queridos, que Deus, Ele usou Pedro de uma forma sobrenatural. Ele usou Pedro ao ponto de que Pedro levasse essas pessoas a entenderem que elas precisavam se arrepender e que elas precisavam principalmente de Jesus na vida delas, para a partir daquele momento elas pudessem usufruir do melhor, daquilo que Deus tem como promessa para a vida delas, que é a salvação. E continua sendo
assim até nos dias de hoje, queridos. Aquele mesmo Deus, queridos, que derramou o Pentecostes, que derramou o Espírito Santo sobre a vida daqueles apóstolos, que eles ficaram esperando, né, que Jesus deu uma direção para eles, e disse para eles: olha, vocês vão esperar, não saiam de Jerusalém, vocês vão esperar, e eu vou vir sobre vocês com o Espírito Santo de Deus. Eles esperaram, receberam o Espírito Santo. Pedro, o mais intrépido de todos, lança essa palavra que chegou, né, convencer 3.000 pessoas. E aquele mesmo Deus, queridos, que fez essa maravilha na vida desses homens e na vida dessas 3.000 pessoas, Ele continua sendo hoje. E a palavra de Deus diz que Ele vai continuar para todo sempre. Então, é possível nós sermos usados por Deus. É possível eu e você, queridos, deliberar uma unção de renovo sobre a vida das pessoas. É possível eu e você, queridos, fazermos a diferença no nosso trabalho. É possível eu e você, queridos, fazermos a diferença dentro das nossas casas. É possível, queridos, eu e você, nós fazermos a diferença na rua onde nós moramos. É possível, queridos, eu e você, nós fazemos a diferença mediante a palavra de Deus no lugar onde Deus Ele tem nos colocado. É possível, porque Deus, Ele continua realizando coisas grandiosas nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, mas Pedro, queridos, como eu falei para vocês, ele ministrou essa palavra, essas pessoas chegaram ao conhecimento dessa palavra, e entregar a sua vida para Jesus através dessa palavra. E Deus usou Pedro de uma forma poderosa, inúmeras outras vezes depois, nos evangelhos, no livro de Atos, né, nas cartas, Deus usou ele de uma forma sobrenatural. Mas o que me chama a atenção, queridos, que para Pedro ser usado, ele teve que passar por um processo. Pelo um processo no qual é necessário também eu e você nós passarmos para que Deus Ele possa nos usar. Você sabia, queridos, que Deus Ele tem interesse em me usar e usar você? Ele tem interesse, queridos, e Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, a palavra de Deus ela diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus falou para Pedro sobre a necessidade de se converter de verdade, para poder ser usado como instrumento de bênção na vida de seus irmãos. Então, queridos, há necessidade realmente de nós largarmos algumas coisas, para a gente poder ser usado nas mãos de Deus. Mas a pergunta é, quem era Pedro para que Deus falasse com ele dessa forma? Se você ler a história de Pedro dentro dos evangelhos, você vai encontrar um homem, e muitas vezes um homem truculento, e algumas vezes um homem sem nenhum tipo de sabedoria, e outras vezes um homem que literalmente, querido, agia na emoção e não na razão. E por conta disso, Jesus ele adverte ele, porque Jesus ele sabia exatamente aquilo que Deus tinha como promessa e aquilo que Deus também queria usar Pedro de uma forma grandiosa. Então ele lança essa palavra e diz: Pedro, quando tu te converteres, você fortalece os teus irmãos. Olha só, queridos, como isso é maravilhoso, porque Jesus sabia exatamente o caminho que Pedro iria caminhar, porque quando chega nesse capítulo 22, já está praticamente se vencendo os 3 anos de ministério de Jesus. Jesus ele teve um ministério que durou 3 anos. Então, durante esses 3 anos, ele ensinou esses discípulos. E quando ele fala para Pedro isso, já está bem próximo dele ser preso e dele ser crucificado. Então já está no final do seu ministério. E ele ainda assim, depois de tanto ensinamento, tanto aprendizado que ele lançou sobre a vida de Pedro e dos demais discípulos, ainda havia a necessidade dele fazer essa advertência sobre a vida de Pedro. E o que me chama a atenção, queridos,
que ele não chama Pedro pelo nome que ele já tinha dado para Pedro. Ele chama pela velha criatura, Simão, aquele que era pescador de peixes, né? Não Pedro, o pescador de homens. Então veja só, queridos, a necessidade que nós temos de largar a velha criatura. Então Pedro, ele é aquele mesmo, queridos, que negou Jesus. Pedro é aquele mesmo que quando os soldados vieram prender Jesus, ele puxa uma espada, na ânsia de querer fazer justiça, de querer defender o mestre. Ele lança aquela espada e corta a orelha de Malco, né, um dos sumos sacerdotes que estavam juntos naquele momento. E Jesus vai, de Pedro não há necessidade de fazer isso. Pega a orelha daquele sumo sacerdote, coloca no lugar novamente. Então Pedro era um homem improvável para ser usado nas mãos de Deus. Mas Deus, ele quer usar pessoas, queridos. Sabe? Deus, ele quer usar pessoas. E eu creio, queridos, que aqui na cidade de Óbidos não será diferente. Deus, ele vai usar muitas pessoas para ganhar multidões. Sabe, queridos? Vai ganhar muitas pessoas também para multiplicar as células, multiplicar os ministérios, multiplicar os cultos. Como o pastor falou, queridos, já estamos aqui, né, com um bom problema que é de estacionamento. Significa o tanto que Deus tem abençoado e tem, né, transformado a vida de pessoas nesse lugar. Então, queridos, se prepare, porque Deus, ele não quer só te abençoar, ele também quer te usar, queridos. Amém? Então, pastor, eu preciso me converter. De quê? Por quê? Porque Deus, ele quer nos usar, queridos. Precisamos abandonar a velha criatura. Somente depois que nós decidimos, queridos, viver o novo de Deus, é que Deus vai nos usar. Você percebe que quando Pedro, ele recebe o Pentecoste, recebe o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele está apto, a partir daquele momento, para ter um ministério forte, um ministério de excelência, um ministério cheio do poder, ao ponto de que a palavra de Deus diz, queridos, que Pedro, as pessoas sabiam que ele iria passar em determinados lugares. As pessoas, elas iam, traziam doentes nas macas e deixavam para que somente a sombra de Pedro passasse. E as pessoas eram curadas. Olha o poder de Deus na vida deste homem. Olha o poder de Deus, queridos, na vida de quem ele quer realmente usar. Então Pedro, queridos, Jesus, ele deu aquela advertência a Pedro, porque ele sabia o quanto Deus precisava de que Pedro fosse usado na geração dele. E da mesma forma é comigo e com você, queridos. Nós precisamos abandonar a velha criatura e começar a viver o novo de Deus na nossa vida. Ser um esposo por excelência, um novo esposo. Ser uma nova esposa, ser um novo funcionário, ser um novo patrão, ser um novo membro dessa igreja, decidir, queridos, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, decidir nascer de novo para tudo nessa vida em nome de Jesus e começar a caminhar o caminho do novo nas nossas vidas, queridos. Assim nós iremos desfrutar literalmente daquilo que Deus tem como promessa para nossas vidas, daquilo que Deus tem, queridos, para nos usar de uma forma grandiosa. Quando você, queridos, for chamado para orar, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Você vai orar por enfermos e eles serão curados. Você vai orar, queridos, por pessoas, elas serão libertas de espíritos imundos. Você, queridos, irá ser usado, queridos, para pregar nas comunidades, para pregar aqui na igreja, para pregar na tua célula, e pessoas se renderem aos pés do Senhor, porque entendem o princípio do Espírito Santo que há na tua vida em nome de Jesus. Sabe, queridos, isso é muito maravilhoso, queridos. É muito maravilhoso quando nós decidimos largar a velha criatura e decidimos viver o novo de Deus para nossas vidas. Nós chegamos
na quinta-feira, e nós caminhamos aí pela cidade. E aí, meu bem, olhando, né, as coisas, passamos aí na frente de alguns lugares, de algumas lojas. E ela disse assim: eu acho muito legal quando as lojas elas começam a mudar as fachadas, né? Aquelas fachadas novas, de cidade grande. Então a gente consegue ver, queridos, o quanto que Deus está prosperando essas cidades. O quanto que Deus está fazendo transformações, trazendo um novo para essa cidade. E para nós acompanharmos esse novo, nós também precisamos mudar a nossa vida. Sabe? Precisamos mudar, queridos, precisamos entender que para nós sermos usados na mão de Deus, nós vamos precisar abrir mão da velha criatura e decidir fazer o novo de Deus em nome de Jesus. Eu quero te dar um exemplo, queridos, de que literalmente Deus, Ele quer nos usar. Todos aqui, eu acredito que conhecem a história daquela prostituta chamada Raabe no livro de Josué. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela foi usada de uma forma tremenda para que as maravilhas do Senhor pudessem acontecer para aquela geração do povo de Israel. Ela foi uma das peças fundamentais para que aquele povo alcançasse aquilo que Deus tinha como promessa para a vida deles. Mas o que me chama a atenção é que o nome dela, duas vezes, na verdade, duas vezes só, que o nome dela é citado Raabe. As outras vezes na Bíblia, você pode procurar, ela é a prostituta Raabe. Então, olha só, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero ler alguns versículos que eu quero falar algo muito interessante de Deus para nossas vidas. Josué 2, a partir do versículo 1, diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sintim 2 espiões e lhe disse: vão, examine a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa da prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar as portas da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles e talvez os alcance. Ela, porém, tinha os levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra a vocês. Nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e porque vocês fizeram a leste do Jordão, como Seom, Og e os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs,
e de tudo que lhes pertence, livre-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir seu caminho. Queridos, deixa eu falar algo interessante aqui para você. Uma decisão de Raabe, uma decisão salvou toda a sua família. Uma decisão de ser útil na mão de Deus dá garantias para mim e para minha casa. Dá garantias para você e para sua casa. Raabe, ela fez um acordo com aqueles espias. Ela disse: a minha vida e a vida da minha família pela vida de vocês. Vamos fazer um acordo. Mas o que é interessante, que Raabe, ela fez aquele acordo com os espias. Mas o que me chama a atenção é que os espias naquele momento disseram para ela: tudo bem, então está feito o acordo. Nos versículos seguintes, a palavra de Deus diz que ele diz: aqueles que estiverem fora da casa, não é responsabilidade nossa. Serão poupados aqueles que estão dentro da casa. Né? E o interessante é que o acordo foi feito entre ela e os espias. Mas o que me chama a atenção, queridos, que quando chega no capítulo 6, isso lá no capítulo 2, quando chega no capítulo 6, Deus ele chama Josué pela madrugada, dá as instruções a Josué, diz: olha, Josué, coloca a arca da aliança na frente, os sacerdotes atrás, e vai determinando como eles iriam marchar ao redor do muro de Jericó, para que aquele muro caísse e aquela cidade fosse entregue para eles. Então Deus vai determinando, dando as estratégias para Josué. Mas o que me chama a atenção no capítulo 6 é no versículo 17, que Raabe, ela faz aquele pacto, né, aquela aliança com os 3 espias. Mas quando chega lá no livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 17, quem dá as instruções para Josué é Deus, e fala de Raabe. Veja só, queridos, o que Deus fala de Raabe. Josué 6,17. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. O que eu quero te dizer com isso, queridos, que às vezes nós achamos que a nossa aliança é com o homem, mas quando acaba, queridos, você está fazendo uma aliança com Deus. Não foi Deus que foi lá, Deus não enviou um anjo, não foi Deus que foi lá, os espias não disseram: ore aí, fale com Deus, vê se Ele vai aceitar a sua proposta. Eles disseram: não, está fechado, é nossa vida pela vida da tua família. E de repente, quando Deus ele vai dar para Josué as instruções, Deus ele fala para Josué: Josué, preserva Raabe, a prostituta, e toda a casa dela. Sabe o que nós entendemos com isso, queridos? Que Deus, queridos, quando nós decidimos ser usados por Deus, e decidimos, queridos, estar no ministério, liderar uma célula, estar envolvido, queridos, na obra missionária, fazer algo para Deus, você não está fazendo algo com a sua liderança, você não está fazendo uma aliança com a sua liderança, você está fazendo algo para Deus, queridos. É isso que nós temos que crer no nosso coração. A forma como Deus vai nos usar, queridos, será maravilhosa, será grandiosa. A partir do momento que nós entendemos para quem nós estamos trabalhando, para quem nós estamos servindo. Se você vê no capítulo 2, Raabe, ela é muito clara, ela disse: eu não conheço esse Deus. Eu não conheço, mas eu decido confiar.
por causa da confiança, eu vou fazer uma aliança aqui com vocês. Sabe, queridos? E nós aqui somos totalmente diferentes. Nós conhecemos o Deus tão grandioso, o Deus maravilhoso. Nós conhecemos aquele Deus, queridos, que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós conhecemos, queridos, esse Deus que diz que tudo nós podemos porque Ele nos fortalece. Nós conhecemos, queridos, o Deus que Ele diz que nós somos sacerdócio real, que nós somos a nação santa, que nós somos o povo de propriedade exclusiva dEle. Nós conhecemos o Deus, queridos, que Ele fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que Ele diz, queridos, que nós somos o seu tesouro pessoal. Foi com esse Deus que Raabe fez essa aliança, queridos. E é com esse Deus, queridos, que você tem feito a aliança de ser usados na mão de Deus nesse lugar. Sabe, queridos? Então Deus, Ele quer nos usar. E Ele vai nos usar porque nós estamos sujeitos a ser usados por Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha só. Deus, queridos, Ele quer usar os improváveis desse mundo para mostrar que Ele é Deus. Se você for ver quem era Raabe, certamente lá em Jericó tinha o rei, devia ter os sacerdotes lá daquele lugar, devia ter aquelas pessoas, né, que a gente julga ser melhor do que os outros, mas Deus escolhe exatamente a mais improvável das improváveis daquele lugar, para ser um instrumento de bênção nas mãos dele, para fazer a diferença para o povo de Israel. Através dessa atitude de Raabe, querido, foi que Deus usou ela como uma peça fundamental para que aqueles muros pudessem cair. Porque foi através da vida dela que os espias tiveram condições de prestar relatório com Josué e falar daquilo que realmente Deus tinha testificado para Josué a respeito de Jericó. Eles só foram lá para confirmar para Josué tudo aquilo que Deus já tinha falado. Então, olha só, queridos, como Deus Ele usa os improváveis desse mundo. O interessante, queridos, é que quando nós permitimos ser usado por Deus, Deus Ele nos honra. Não espere, queridos, honra de homens. Espere honra de Deus. Amém, queridos? Né? O homem, por exemplo, eu posso falhar. O homem, ele pode falhar, mas Deus, Ele não falha, queridos. A palavra de Deus diz que Raabe, quando Josué, juntamente com todo o povo de Israel, tomaram conta daquela cidade, né, no momento daquele período de guerra, de angústia, de muita tribulação, que a palavra de Deus diz que Deus realmente mandou consagrar a destruição, todo o povo daquele lugar. Josué, ele juntamente, no versículo 25 do capítulo 6, a palavra de Deus diz que Josué, juntamente com os moços de Israel, ele pessoalmente foi até Raabe e sua família, tirou Raabe de Jericó, e a palavra de Deus diz que até os dias de hoje, a descendência de Raabe vive em Israel, no meio do povo de Israel. Então, olha só, queridos, a grandiosidade da maravilha daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite com pessoas que se julgam ser improváveis, com pessoas que talvez digam, não, mas eu não sou digno de fazer isso, de assumir isso, de estar num ministério. Agora o pastor mostrou aqui, né, o ministério de atmosfera. Eu queria tanto fazer parte desse ministério, mas tenho pendências, tenho dificuldades, tenho problemas, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, queridos, independente daquilo que você tenha, se permita ser usado por Deus, porque no decorrer do processo, Deus Ele vai alinhar a sua vida e você vai ser usado com excelência dentro do reino de Deus e para aquilo que Deus tem te chamado nessa cidade, em nome de Jesus, queridos. Se permita ser usado por Deus, sabe? Se permita liderar uma célula, se permita fazer parte de um ministério,
né? Se permita fazer parte desse projeto tão nobre que o pastor Raimundo Cláudio agora há pouco estava falando, a respeito de você doar uma diária, né? Aqui para a igreja, para ajudar na construção da igreja, queridos. Seja usado na mão de Deus, queridos. Se permita receber de Deus, queridos, aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Deus, Ele não quer somente, queridos, te chamar para você ser um da multidão, ser uma pessoa que vai ficar olhando, né, as coisas acontecerem. Poxa, muito legal, a pastora Elvira ungiu um carro hoje lá na igreja. Eu vi, eu estava lá. O carro era da irmã Rose, juntamente com o irmão Júnior, era deles lá o carro. Poxa, eu vi naquele momento lá que o pastor orou e a irmã estava sentindo dor de cabeça. É verdade, eu vi. Não, queridos, Deus, Ele quer te usar para dizer: eu já ungi muita chave de carro, eu já orei por várias pessoas doentes, elas foram curadas. Eu já orei para pessoas serem libertas de espíritos imundos. Deus, Ele não quer que você seja da multidão. Deus, Ele quer que você seja, queridos, um participante do milagre dEle nessa terra, em nome de Jesus, queridos. Foi para isso que Deus nos chamou, meu irmão. Sabe? Foi para isso que Deus nos chamou, minha irmã. Eu quero concluir. Deus, Ele honra aqueles que se permitem ser usados por Ele. No livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 2, a palavra de Deus, ela diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias, outra improvável na Bíblia. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Zoar, Zoar gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Olha a honra de Raabe. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz que até os dias de hoje, a descendência de Raabe, ela está junto da nação de Israel. Não somente ela está junto, mas ela reina sobre tudo e sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo. Raabe, uma única atitude de Raabe transformou ela em uma das descendentes de Jesus. Está na árvore genealógica de Jesus. Uma única atitude pode transformar a minha e a tua vida. Uma única decisão de ser usados na mão de Deus pode nos transformar, queridos, e sermos honrados com uma das maiores honras que há nessa terra, que é ser reconhecido pelaquilo que Deus quer fazer nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé nesse momento.